E agora nós vamos resolver uma questão que é um pouquinho mais difícil do que as outras questões, mas se a gente ficar ligados aos detalhes, a gente consegue resolver essa questão numa boa. Diz assim, ó: considere que uma pessoa decida investir em uma determinada quantia e que seja apresentada 3 possibilidades de investimento. Qual a rentabilidade líquida garantida pelo período de um ano, conforme descrita? Diz assim, o investimento A, 3% ao mês, investimento B, 36% ao ano, investimento C, 18% ao semestre. A rentabilidade para esses investimentos incide sobre o valor do período anterior. O quadro fornece algumas aproximações para a análise da rentabilidade. Eis aqui o quadro, nós temos aqui o N que está referente aos meses, e aqui é a relação que nós temos desse valor, no caso 1,03, elevado ao seu determinado mês, quanto que a gente vai ter de juros, ou seja, que nós vamos multiplicar lá pela nossa função, pelo nosso valor, vamos somar ao valor mesmo, propriamente dito, vamos ter os juros, mas isso não é a rentabilidade, isso é somente o montante. Para que a gente tenha rentabilidade, você precisa olhar na sua aula de juros simples, voltar lá naquela primeira semana, primeira e segunda semana, você vai ver que ele precisa subtrair do valor anterior. Então, a gente já tem que estar atento àquelas aulas, porque matemática financeira nada mais é do que análise de juros simples, tá? Então, olha só, para que a gente venha escolher um investimento com maior rentabilidade, o que essa pessoa deverá fazer? Primeira coisa que nós aqui temos que fazer, vamos ter que comparar esses 3 investimentos. O primeiro investimento, que é o mais difícil de se entender, ele é 3% ao mês, beleza? Só que a gente está falando no período de 1 ano, que são quanto? 12 meses. E é justamente por causa dessa possibilidade que existe esse quadro também. A nossa rentabilidade vai ser igual a 1 mais esse valor que é 0,03. Se fosse em um mês, seria elevado a 1. Se fosse 2 meses, elevado a 2. 3 meses, elevado a 3. E assim sucessivamente. Só que são quantos meses? 12 meses, certo? Isso menos o valor 1. Por quê? Porque a gente quer saber o quanto que rendeu aquilo. Por isso, no final, a gente subtrai disso. O que a gente teria que fazer, galera? Se não fosse feito dessa maneira, a gente ia pegar 0,3 e ia multiplicar pelo valor que está sendo investido, que ele não nos apresentou esse valor ainda, ele só quer saber em termos de porcentagem. Depois, somar ao mesmo valor e depois subtrair, para ver quanto que a gente teve. Então, olha aqui, para não ficar nessa confusão que vai, que não faz, que faz, é assim que a gente está calculando a rentabilidade. É 1 mais a porcentagem ao mês, elevado ao número de meses, menos o próprio 1. Isso é igual a 1,03 elevado a 12 menos 1. E aí, olha que interessante, é por isso que ele nos apresenta essa tabela, não é então? Porque a gente tem aqui, ó, 1,03 elevado a 12 é esse valor, certo? Então, o que que temos? Temos que 1,03 elevado a 12 é 1,426 menos 1, e a gente acabou de encontrar o valor que é 0,426. Em termos de proporção, isso aqui é 42,6%. Tranquilo? Agora, esse foi o investimento A. Agora a gente vai para o investimento B. No investimento B, ele já diz aqui, ó, 36% ao ano. Então, o investimento B já perde para o A, porque o A está nos apresentando 42,6 ao ano e o B 36. E agora o investimento C diz assim, o investimento C: 18% ao semestre. Então a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos no primeiro investimento, no investimento A. 1 mais 0,18 ao quadrado, porque são 2 semestres, menos 1. Isso aqui nos dá
1,18 ao quadrado menos 1. Esse valor 1,18 ao quadrado é aproximadamente o valor 1,3924 menos 1, e esse valor é 0,3924. Se a gente vai passar para em termos de porcentagem, a gente vai ver que esse valor C aqui é de 39,24%. 2, 3 investimentos, a gente já consegue olhar aqui que o investimento que vai mais ter rentabilidade no final é o investimento A. Vamos ver agora o que essas questões apresentam. Olha, escolher qualquer um dos investimentos, a resposta seria, né? Escolher qualquer um dos investimentos A, B ou C, pois as suas rentabilidades são iguais. Está errada, letra A. Escolher o investimento A ou C, também está errado. Escolher o investimento A, pois a sua rentabilidade é maior do que as anuais. Tem investimento B e C. Então a resposta dessa questão é a letra C. Valeu, pessoal. Foque nessas questões. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco. Valeu. Tchau, tchau.